Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Gratidão por estar com vocês aqui novamente. Obrigado pela oportunidade. Antes de iniciar, eu aproveito a elevação que a nossa companheira fez aqui, mas eu ainda acrescento que a gente feche os nossos olhos novamente e que a gente, nesse momento, possa agradecer diretamente do espiritual superior, pedindo a ajuda da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, em nome de Jesus, esse Espírito benevolente que nos auxilia e nos eleva sempre à presença do Mestre, intervindo ao nosso favor, junto a Ele, sempre que necessário, nossa gratidão a Ele. E te pedimos que nos eleve à presença do nosso Mestre Jesus, nesse momento, para agradecer esta existência bendita, agradecer a cada novo dia, a cada novo amanhecer, a nova oportunidade que o Senhor nos dá para a reparação das nossas faltas, aprendizados, para o nosso crescimento espiritual, nossa gratidão, Senhor. E te pedimos que nesse momento nos eleve a presença do Pai Criador do universo, o Pai de todo amor, de toda bondade, a quem tudo devemos, com muita humildade, passamos excelente, meus irmãos, com a mente e o coração na prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças ao Senhor Jesus, graças ao Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, muita alegria e eu vim muito reflexivo para esse nosso encontro dessa tarde. Uma ligação forte com a espiritualidade. E eu sei que nessa tarde de hoje nós temos aqui muitos corações em aflição, muitos corações com medo, muitos corações desesperançosos. É uma realidade que pode ser um pouco diferente para alguns ou para outros, mas a nossa vida encarnada é um ciclo de aprendizado através da dor. Ocorre que, devido ao mundo material, a forma como a gente vive, a gente não costuma se preparar, se fortalecer espiritualmente para enfrentar esses desafios, essas provações que a vida nos traz. A gente acaba na dor, no sofrimento, cometendo atitudes impensadas, falamos o que não devemos. Oi, tá melhor? Eu gosto de falar assim, mas às vezes nem todo mundo ouve, mas vou tentar fazer um pouquinho. Nessa dor, nesse sofrimento, a gente acaba por falar e fazer coisas das quais nós nos arrependemos, porque o nosso coração está despreparado. E é na dor, meus irmãos e minhas irmãs, que verdadeiramente a gente é testado, que a gente é lapidado para sermos pessoas melhores, evoluirmos. Não quer dizer que a gente tenha que sofrer para isso. Não, o sofrimento é uma escolha. Mas as aflições e as provações fazem parte do nosso atual estado evolutivo. E a gente não foi feito para a dor, para sofrer. A gente foi feito para ser feliz.
E a gente busca a felicidade verdadeiramente. Mas Jesus já disse que a felicidade não seria deste mundo. Mas a felicidade, quis dizer a felicidade plena. Uma felicidade que jamais, em nenhum dia da nossa encarnação, nós ainda conhecemos essa felicidade. A verdadeira felicidade plena. Mas isso não quer dizer que nós não possamos, dentro do nosso universo, das nossas condições, sentirmos acalento, sentirmos amor, nos sentimos amados. É possível, sim. E o que me traz até hoje, nesta tarde, para dizer que Allan Kardec, grande estudioso da filosofia espírita, da doutrina espírita, resumiu em uma frase o que é necessário para que a gente encontre esse acalento, essas respostas às nossas dores, às nossas aflições. Essa frase é: fora da caridade não há salvação. Ocorre, e eu digo por mim, por experiência própria, desde muito cedo, sempre atribuí a palavra caridade a ações materiais. E é muito comum isso ainda hoje. Eu já estou quase nos meus 50 e eu me lembro disso quando eu tinha meus 15, 12. E ainda assim, muitos irmãos incorrem no erro da caridade puramente material como algo que os antigos faziam na indulgência, de comprar espaços no céu, de comprar a bênção, de comprar o perdão. A verdadeira caridade não é comprada, e a verdadeira caridade nem material é. E é importante que a gente faça essa reflexão, porque, como eu disse no início, ela é a chave para nos trazer o acalento, a paz que a gente tanto busca. Entender a verdadeira caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, há uma passagem de Mateus, ela é um pouquinho média, eu vou procurar ser rápido, mas ela traduz bem o porquê que a gente pensa muito em caridade de forma material. E ela é uma passagem muito atual, porque me faz sentir muito o que acontece hoje. Então ela diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, estamos falando de Jesus, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados pelo meu Pai, possuí, ou seja, entrem no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, preso e viestes me ver. Então os justos lhes responderão, os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo, te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos te visitar? E o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses irmãos pequeninos,
foi a mim que fizestes. Vejam, meus irmãos, Jesus demonstra claramente aos justos que eles o são porque serviram a todo aquele irmão que se fez presente na sua frente com alguma necessidade. Que o Evangelho traz as necessidades materiais importantes. E esses irmãos não se furtaram, não fugiram das suas responsabilidades e serviram aqueles que necessitavam. Nas suas necessidades mais básicas, olhando para eles, sem saber que servindo aqueles pequeninos, aqueles irmãos em necessidade, era o próprio Mestre que estavam servindo. Porém, minha reflexão, eu ainda iria mais. Eu ainda diria assim: e aqueles que estiveram na minha frente, doentes do espírito, loucos de ideias, irmãos no erro, cometendo erros, irmãos que me julgaram, irmãos que foram ingratos comigo, e a esses irmãos não me cabe servir? Aos irmãos que nos ofendem, aos irmãos que fraquejam frente à materialidade do mundo, quem sou eu? Eu sou justo perante esses irmãos? Ou eu sou o carrasco que vai julgá-los, condená-los pelos seus erros, ao invés de ser o justo, compassivo, compreensível, que mesmo sendo ferido, furtado por aquele que acolhe, ainda assim buscará o bem. Caridade, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa humilde compreensão precisa ser estendida além das ações materiais e ir para o sentimento, porque aí sim está a essência da verdadeira caridade. Porque não adianta eu servir o material, auxiliando muito aqueles que necessitam, mas eu viro as minhas costas e sou o carrasco dentro do meu lar, ou eu sou a pessoa julgadora daquele que comete erros e falhas e fraquezas, independente pelo motivo que seja. Se nós buscamos verdadeiramente uma paz interior, a redenção das nossas faltas, das nossas falhas, o acalento aos nossos sofrimentos, perdoai os que nos ofendem, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. É como a oração do Pai Nosso fala. Aí está a chave que vai nos trazer o acalento pelo qual a gente busca tanto, o alívio, a paz que Jesus nos prometeu. Continuando. Em seguida, dirá àqueles que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, precisei de abrigo, e não me abrigastes, estive nu, e não me vestistes, estive doente e preso, e não fostes me visitar. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando nós te vimos ter fome, sede, sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir?
E ele lhes responderá: em verdade vos digo que quantas vezes vos deixastes de dar a essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de dá-las. Quantas vezes alguém em sofrimento, no erro, com suas faltas, com suas falhas, vier até nós, e nós não tivemos a caridade de compreender o irmão no erro e optarmos pelo julgamento, permaneceremos no sofrimento, na angústia e na dor. O perdão começa primeiro conosco, porque quando a gente olha para nós e se reconhece falho, fraco, se reconhece ainda incapaz de muitas coisas, verdadeiramente, sem orgulho, somos capazes de projetar as mesmas fraquezas nos outros. E aí o perdão fica mais fácil, a compreensão, as falhas dos outros é mais fácil, porque eu compreendo que é difícil. Agora, se eu não compreender, se eu não me ver verdadeiramente fraco, necessitado de auxílio, se eu não me ver incapaz, ou seja, eu me vejo totalmente ao contrário disso, satisfeito, todo cheio de si, sem necessidades de auxílio, eu jamais vou conseguir exercitar o perdão com o meu semelhante, com o meu irmão, porque eu não consigo projetar a fraqueza dele em mim. Eu sempre me colocarei numa atitude superior. Essa é a chave do perdão verdadeiro, e é o que vai trazer alento aos nossos corações, independente do que o outro tenha nos feito. A justiça divina, ela não é falha. Tudo, absolutamente tudo, tem o seu propósito. Jesus não erra, o Pai não erra. Se há um estuprador, se há alguém que comete um crime, Deus não vê tudo? Deus não sabe de tudo? Ele sabe de tudo. Tudo o que ocorre no mundo é como a menção do Pai. Compreender as leis é que faz a diferença para nós. Quando nós não compreendemos, nós nos revoltamos, porque a incompreensão traz isso. Toda vez que a gente não compreende algo, a gente se coloca numa situação de medo, de revolta. Nesse capítulo, ainda há uma lição maravilhosa, que hoje de manhã minha esposa falou para mim, e eu faço questão de repetir para vocês, porque ela veio do Paulo de Tarso. Foi a primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, que fala sobre a caridade, como a verdadeira caridade que nós podemos transfigurar na palavra amor, como o sentimento que deve permear, estar presente em todas as atitudes, em todas as ações, em todas as decisões que nós tomarmos em nossas vidas. Ainda é muito difícil para todos nós isso, porque a gente se encontra num estágio evolutivo ainda inferior, mas já evoluímos muito, já temos condições de aprender e exercitar isso. Falta vontade, falta conhecimento. Então ouçam, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa a um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita e todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres,
e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Eu vou repetir. E se eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo de nada serviria. Não importa o que a gente faça, não importa. Se o que a gente fizer não estiver cheio de amor verdadeiro, não há fim útil. É apenas máscara. Eu posso vir ao centro regularmente. Se eu não fizer com amor verdadeiramente, primeiro comigo, a fim de me instruir primeiro, me colocando com humildade em necessidade de aprendizado, é inútil. Compreendamos as palavras de Paulo, e ele finaliza. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Graças a Deus. Eu peço novamente que nós possamos fechar os nossos olhos, que a gente possa nesse momento interiorizar a lição desta tarde em nossas vidas, que nós possamos refletir verdadeiramente na minha ação no bem, mas não no bem material, mas no bem espiritual, naquele que o meu silêncio tem 1000 palavras, no bem que eu faço quando eu não devolvo o mal que me fere, que eu possa refletir no bem que eu faço, na tolerância daqueles que dividem o caminho terreno comigo, sejam em minha família, no meu trabalho, no círculo de amizade, ou até mesmo de estranhos que venham até mim com injúrias, com ingratidão, que eu possa devolvê-los o bem. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, refletir verdadeiramente no nosso propósito de vida, que buscamos melhor as nossas dores, melhor aos nossos sofrimentos, que possamos ter clareza que somente com essa caridade verdadeira é que encontraremos a verdadeira paz, o verdadeiro acalento que tanto buscamos, servindo aos pequeninos que o Mestre nos disse em sua parábola, das melhores maneiras, com o amor verdadeiro, como Paulo nos ensinou. E pelo culto que recebemos, meus irmãos e minhas irmãs, já exercitemos esse bem, elevando a nossa mente e o coração à espiritualidade que se encontra aqui, projetando os nossos melhores sentimentos e pensamentos de amor a toda a humanidade sofredora, em formas de vibrações. E vibremos então, meus irmãos, a todos os lares da terra,
principalmente os lares que se encontram em desajuste e em desarmonia, rogando a Jesus que a sua luz invada esses lares, semeando harmonia, amor, entendimento, e vibremos, meus irmãos, por todos os nossos irmãos que sofrem as dores da carne, com doenças, estejam em hospitais ou em seus lares. Que a luz do Mestre Jesus ilumine os seus corações com esperança, mas também com entendimento. Vibremos para aqueles que sofrem as dores do espírito, com depressões, ansiedades, síndromes, rogando ao Mestre Jesus que ilumine os seus corações com serenidade, com fé e esperança e energia para continuar lutando. E vibremos pelos nossos lares, por todos que lá deixamos. Vibremos por aqueles que se dizem nossos inimigos e desafetos. E vibremos por nós mesmos, espíritos encarnados que estamos, necessitados muito da misericórdia, da compreensão, do amparo do Mestre Jesus e do Pai. Que assim seja. Graças a Deus.